Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Juízes, capítulo 2, e vamos ler desde o verso 16. Suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes. Antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, era com o juiz, e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles, ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que, falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo transgrediu minha aliança que eu ordenara a seus pais e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais de diante dele a nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para por elas provar a Israel, se guardará ou não o caminho do Senhor como seus pais guardaram. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as expulsou logo, nem as entregou na mão de Josué. Vamos ao livro de Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1. Vamos ler os versos de 1 a 6. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais se casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Queridos irmãos, embora não tenha sido anunciado previamente, nosso encargo para esses dias, 5 períodos que teremos, é falar sobre o pleno propósito de Deus, um vislumbre do pleno propósito de Deus no livro de Ruth. Interessante que mesmo na ordem do cânon de nossas Bíblias, o livro de Ruth está colocado na 8ª posição. Ele é o 8º livro a partir de Gênesis. Entendemos, certamente, que a ordem do cânon das Escrituras segue algo da mente de Deus, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Então, até mesmo o fato do livro de Ruth estar posicionado como o 8º livro é extremamente significativo, porque o 8 na Bíblia fala de um novo começo. O número 6 também o veremos no livro de Ruth. O número 6 fala de algo incompleto. O homem foi criado no 6º dia, mas havia um 7º dia para que o propósito de Deus se fizesse completo, que era exatamente esse dia do repouso, do descanso. Então 6 fala de incompletude. 7 fala de completude, na tipologia bíblica. 7 dias da semana, os chamados 7 Espíritos de Deus.
Então o 7 tem a ver com completude. Então, se é assim, o 8, na tipologia bíblica, certamente tem a ver com um novo princípio, um novo começo. E exatamente o livro de Ruth faz uma transição importante e muito bela na dispensação de Deus do Velho Testamento. Tudo que vem antes do livro de Ruth aponta necessariamente para o que vem depois. Ruth se coloca exatamente nessa transição e creio que estudando o livro nós vamos compreender por quê. Porque esse livro é tão significativo, um livro em que o verbo amor não aparece na sua conjugação, mas o livro é pleno, repleto de amor por todo o livro. É um livro que retrata de uma maneira singular esse relacionamento eterno entre Cristo e a igreja. E também, sobretudo, o que vamos focar é que é um livro que fala sobre o pleno propósito de Deus, especificamente qual é o caminho para o cumprimento do pleno propósito de Deus. Então, se os irmãos já leram o livro com cuidado, Ruth é mencionada em títulos diferentes, um em cada um dos 4 capítulos. Quando vamos ao primeiro capítulo, depois veremos detalhes, Ruth é apresentada como a Moabita. Nos versículos mesmo que lemos aí, introdutórios, de 1 a 6, você já vê que Ruth é assim apresentada, e também no último verso desse capítulo, verso 22, literalmente é dito, Ruth a Moabita. Então assim começa a história de Ruth. Membro, podemos dizer, de essa desgraçada nação de Moabe. Aquela que foi sim julgada pelo Senhor, porque não saiu ao encontro do povo de Deus, quando este povo deixou o Egito, e para sustentá-los, para ajudá-los com pão e água. Então os Moabitas e os Amonitas, eles não entrariam na congregação do Senhor, como povo. Mas nós vemos nesse livro algo maravilhoso. Nós vemos que exatamente uma Moabita veio não apenas a participar do povo do Senhor e, consequentemente, da herança do Senhor, mas muito mais do que isso, como vamos ver quando chegarmos ao término do livro. Então, no capítulo 1, Ruth é apresentada como a Moabita. No capítulo 2, Ruth é apresentada como aquela que rebusca os campos de Boaz. Podemos dizer, então, é a rebuscadora. No capítulo 3, verso 9, Ruth é apresentada como sendo a serva. Se apresenta a Boaz dizendo, eu sou Ruth, tua serva. Então temos aí um passo mais. E finalmente no capítulo 4 desse livro, Ruth é apresentada, mencionada como sendo a esposa de Boaz. Então, um largo passo. Nós vemos que Ruth inicia como sendo a Moabita, alienada, estranha, membro, como dissemos, de uma nação, de um povo amaldiçoado pelo Senhor, e termina como sendo nada menos que a esposa de Boaz e a bisavó de Davi, e tudo o que isso implica e significa. Por isso, a última palavra do livro de Ruth é Davi. E iremos ver em outras sessões com mais detalhes o imenso significado deste livro terminar com essa palavra e esse nome, Davi. Começamos na terra de Moabe e terminamos com Davi. E o que isso significa dentro do propósito de Deus? Para a nação da aliança do Velho Testamento, mas particularmente, porque realmente é isso que nos interessa e é o que interessa a Deus particularmente. Qual é o significado disso para o povo de Deus da nova aliança? Então, inicialmente, não esqueça esses dados. Ruth estando posicionada como o 8º livro, marcando definitivamente um novo começo. E também sendo esse livro de transição, esse marco de uma nova etapa no trato de Deus com seu povo. E, por último, sendo um livro que revela com clareza qual é o caminho para que o pleno propósito de Deus se cumpra. Certamente já temos ouvido falar muito sobre esse tema, o eterno propósito de Deus em Cristo. Certamente a maioria de nós que estamos aqui.
mas sempre precisamos ser ajudados a entender qual é o caminho para que o pleno propósito de Deus se cumpra. Saber que Deus ordenou que Cristo tenha primazia em todas as coisas é muito claro na palavra do Senhor para nós. E não apenas na palavra do Senhor, mas em nossos corações, como revelado pelo Espírito Santo. Primazia e preeminência de seu Filho em todas as coisas. Esse é o eterno propósito de Deus. Juntamente com isso, Deus concedeu um privilégio, por eleição soberana, desde a eternidade, de unir a esse cabeça um corpo, a sua igreja. Por isso, grande é este mistério, Cristo e a igreja. Então é claro entre nós que esse é o eterno propósito de Deus. Não a igreja em primeiro lugar, Cristo, cabeça glorioso da igreja, e até mesmo a igreja que está unida a Ele, tudo que ela é, vive, faz e tem, finalmente será visto como sendo herança desse próprio cabeça. Toda a riqueza da igreja é a riqueza do cabeça. A igreja em si mesma não é rica. A igreja em si mesma é como Ruth, uma moabita. Nossa história está registrada nesse livro. Mas assim como nós éramos os moabitas, nas palavras de Efésios 2, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Quando caminharmos um pouco mais, nós vamos abordar um paralelo, um quadro, que mostra a relação entre o livro de Ruth e a Epístola aos Efésios. E realmente é muito impressionante ver como que o Espírito Santo pode escrever uma história tão linda, tão precisa, em Ruth, e nos dar a luz espiritual sobre essa história na Epístola aos Efésios. Então, se seguirmos capítulo a capítulo a Epístola aos Efésios, nós estaremos caminhando no livro de Ruth do Novo Testamento. Então esse é um paralelo que vamos fazer depois, calmamente, para que isso fique mais claro para nós. Então, por enquanto, guarde esses detalhes no seu coração, que serão muito úteis para nós. Mas, irmãos, vamos fazer primeiro uma introdução ao livro de Ruth, até onde for necessário nessa sessão. Então preste bem atenção. O livro de Juízes, ele comporta um período de aproximadamente 400 anos. Ele é o período mais trágico e trevoso da história de Israel. Há narrativas no livro de Juízes que nos chocam, e nós vamos citar uma delas porque ela é emblemática de todo esse período de 400 anos. Quando nós lemos os versos do capítulo 2, que introduzimos a partir do verso 16, creio que você percebeu que ali fica bem claro qual era a característica daquela era dos juízes. Então coloquemos assim: foi uma era cíclica, 400 anos cíclicos. Em que sentido? 12 vezes, pelo menos, já que são 12 os juízes, todos os que o Senhor levantou nesse período. E 12, lembre-se, na Bíblia fala do governo celestial de Deus. Então, embora o povo estivesse em toda aquela bancarrota, Deus ainda mantinha e sempre manteve o seu governo sobre o seu povo. Só que o governo de Deus não é apenas um governo abençoador, graças a Ele por isso. O governo de Deus é um governo disciplinador. Então, os irmãos observaram as palavras de Juízes que nós lemos? É dito que o Senhor determinou consigo mesmo que Ele não expulsaria de todas as nações que estavam na terra de Canaã, para por elas provar o povo de Israel se guardaria ou não os seus caminhos. Então o que nós chamamos de era cíclica? Cada período de apostasia era seguido por um período de arrependimento. Esse povo era o povo da aliança de Deus. Romanos 9 diz assim, Romanos 11, os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele determinou é o que Ele fará, porque Ele faz segundo os conselhos de seu próprio coração. Então Ele fez aliança com esse povo. Ele nunca negou e nunca a negará. Até quando essa relação terrena do Deus de Israel com o povo de Israel se consumar na vinda do nosso Senhor Jesus, quando certamente o povo de Israel, que não tem nada a ver conosco,
esse povo experimentará algo da parte do Senhor numa relação deles com o Senhor. Então o Senhor se revelará a eles de um modo específico, conduzirá aquela nação a um arrependimento final, eles verão aquele a quem traspassaram, literalmente, prantearão por ele, e será um período ligado a Israel. Nós nem mesmo podemos afirmar se sim ou se não, se nós estaremos aqui quando isso acontecer. Porque literalmente não resta uma só profecia a ser cumprida antes que a igreja seja arrebatada. Em outras palavras, o Senhor pode nos tomar para si hoje. Nada mais precisa ser cumprido, a não ser a profecia do próprio arrebatamento da igreja. Compreende? Tudo mais tem relação com outros assuntos e não com a igreja. Aí alguns podem pensar, mas não é dito na Bíblia que a igreja verá o anticristo? Não. Essa é apenas uma posição particular que você pode ter. Mas não há como ser dogmático a respeito disso, porque a Bíblia não é dogmática a respeito disso. Então isso está nos segredos ocultos do Senhor. E no que concerne aos cumprimentos necessários até aqui, todos já aconteceram. Então nós temos um maranata real no nosso coração e não um maranata que espera o anticristo, ao invés de Cristo. Graças ao Senhor por isso. Então, cada período de apostasia era seguido por um período de arrependimento. Aí estávamos. A era cíclica dos juízes. Porque Deus, na sua fidelidade, levantava juízes. Nós lemos no capítulo 2. Quando eles eram oprimidos, então Deus, na sua misericórdia, por causa da sua aliança, levantava juízes que os livravam das mãos dos seus opressores. E nós lemos lá no capítulo 2. E Deus era com o juiz. Mas então, o que acontecia? O povo caía de novo em apostasia. Mais um período de apostasia. Então, durante esses 400 anos, essa é a marca do povo. Se somarmos todos os anos, se não me falha aqui a memória, durante o tempo total dos 400 e poucos anos de período dos juízes, o povo andou em um período de liberdade, governado por um juiz levantado por Deus por um período de 111 anos. Todos os outros anos seriam em torno de 300 anos. Foram anos de cativeiro, opressão, expoliação. Lembra-se de Gideão? Gideão malhava o trigo no lagar e não na eira, para o pôr a salvo dos midianitas. É uma figura também interessante no livro dos Juízes, porque o trigo, sobretudo, era a base do alimento daquele povo, o pão, sem o qual eles não teriam vida. Não é? O pão, Salmo 104:15, o pão que lhe sustém as forças. Então Gideão malhava esse trigo, mas no lagar, onde se pisa a uva, para pôr a salvo o trigo dos midianitas, porque tudo que eles plantavam e colhiam lhes era pilhado. Então, queridos irmãos, o ciclo de apostasia, arrependimento que segue a apostasia. Na misericórdia de Deus, então, ele ia de novo de encontro ao povo, e que coisa mais maravilhosa é essa? Um povo que andava em caminhos terríveis, algumas vezes horríveis, mas quando de alguma maneira aquela angústia do coração daquele povo chegava até Deus, na sua soberania, o Deus que nunca desviou os seus olhos do seu povo, o salmista diz: não dormita e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. Que coisa maravilhosa é essa! Ainda que sejamos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. É maravilhoso contemplar essa faceta do caráter de Deus. E assim, de modo particular, nós vemos nesse livro dos Juízes. Então, qual é o ciclo? Apostasia, arrependimento, restauração. Veja, quando eles se arrependiam, lá está Deus, e Deus os restaurava. Mas após serem restaurados, então nós voltamos ao primeiro elemento do ciclo: apostasia de novo. E arrependimento de novo, e restauração de novo, e apostasia de novo. Esse é o livro de Juízes. Agora, não apenas um livro cíclico nesses temas, mas nós vamos, acho que seria bom abrirmos o livro de Juízes, no capítulo 17, que penso que teremos uma bela introdução do livro de Ruth, aqui nesses capítulos de Juízes 17, principalmente o 17, alguma coisa rápida sobre os capítulos 18 e 19, apenas frases, para termos então um pano de fundo sobre
o tempo em que Ruth viveu. Capítulo 17 de Juízes. Versículo 1 diz assim: havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica. Essa é uma figura emblemática nesse livro. Preste atenção o que houve aqui nessa hora. Ele disse à sua mãe: os 1.100 ciclos de prata que te foram tirados, isso era uma fortuna. Os 1.100 ciclos de prata que te foram tirados, por cuja causa deitavas maldições, e de que também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo. Ou seja, o filho roubou a mãe, 1.100 ciclos de prata. E quando a mãe lançava maldições sobre aquele que fez isso, de alguma maneira talvez a consciência desse tal Mica ficou perturbada. Então ele disse para sua mãe: eu o tomei, verso 2. Então lhe disse a sua mãe: olha essa mãe, bendito do Senhor seja o meu filho. Que situação é essa, irmãos? O que isso significa? O filho rouba da mãe 1.100 ciclos de prata e diz: mãe, a minha consciência ficou pesada, e aquele dinheiro que a senhora estava aí rogando praga para quem tirou, eu o tomei, então agora eu devolvo a você. E a mãe diz: bendito do Senhor seja o meu filho. E o que ela faz? Ela diz assim: tome esse dinheiro, meu filho, e mande fazer uma imagem de escultura e uma de fundição. Então o filho não o quis. E é dito que a mãe tomou, então, 200 ciclos de prata, está aí no texto, desses 1.100, e deu a um ourives. E o ourives fez, está aí no verso 4, uma imagem de escultura e uma de fundição. E a imagem esteve na casa de Mica. Assim termina o verso 4, acompanhe aí. Agora escute. E assim este homem, Mica, veio a ter uma casa de deuses. Irmãos, nós estamos falando de um membro da tribo de Efraim. Efraim e Manassés são os dois filhos de José, que receberam uma bênção particular de Jacó quando partiu. Certo? Esse Mica teve uma casa de deuses, e a sua mãe foi a patrocinadora. Não só isso, ele fez uma estola sacerdotal e ídolos do lar. Tribo de Efraim não é tribo de sacerdotes. Então isso aqui é uma profanação ao que o Senhor estabeleceu. Um homem da tribo de Efraim com uma estola sacerdotal, numa casa de deuses, com ídolos do lar, e consagrou um dos seus filhos para que ele fosse por sacerdote. Veja então toda essa promiscuidade espiritual, profunda corrupção espiritual. Agora então o verso 6, olhe com atenção. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada qual fazia o que achava mais reto. Já vamos voltar a essa história, mas olha o que está escrito no capítulo 18, verso 1, aí mesmo. Naqueles dias não havia rei em Israel. Está vendo essa ênfase? Olhe como inicia o capítulo 19 agora, verso 1. Naqueles dias não havia rei em Israel. E olhe finalmente o último verso do livro de Juízes, capítulo 21, verso 25. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Esse versículo registra o período negro e trágico da história dos juízes. Agora, por que estamos reforçando aí esse verso? Primeiro, porque está muito evidente que esse é um verso recorrente aqui no livro dos Juízes e que marca esse tempo. Agora, se acompanharmos a sequência da história, nos interessa muito um detalhe aqui. Volte, por favor, ao capítulo 17, volte lá a sua Bíblia, onde estávamos. Nós lemos até o verso 6, e olha agora o verso 7. Havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e se demorava ali. Aqui não menciona o nome desse moço, mas nós já vamos dizer qual era o nome desse moço, porque em outro lugar no livro de Juízes é mencionado. E quando nós ficamos sabendo quem era esse moço, nós ficamos com os nossos queixos caídos, da hora em que o povo de Deus estava vivendo nesse período dos juízes, essa hora tão trevosa.
Então é dito aí a respeito desse moço de Belém de Judá, que ele partiu no verso 8 da cidade de Belém, veja aí, para ficar onde melhor lhe parecesse. O livro de Tiago diz assim, que aquele que diz assim no seu coração, amanhã irei para a cidade tal, e lá negociarei, e lá terei lucro. Tiago capítulo 5. Aí Tiago pergunta assim, que sois vós? Vós sois como a neblina que o vento dissipa. Ao invés de fazer esses planos assim, vós devias dizer, se o Senhor quiser. Mas não é o se Deus quiser que nós estamos acostumados a ouvir aí de todas as bocas, não. O que o versículo quer nos ensinar é, se esta é a vontade do Senhor, então irei para a cidade tal, e negociarei e terei lucros, porque é a vontade do Senhor. O Senhor está na vanguarda, né? Mas veja o que esse homem está dizendo. Saiu da cidade de Belém para ficar onde melhor lhe parecesse. Seguindo, pois, o seu caminho, e é bem o seu caminho mesmo, não é o caminho do Senhor, chegou à região montanhosa de Efraim, e veja onde ele foi parar. Na casa dos deuses de Mica. E como ele era levita, então Mica pergunta a ele, de onde vens? E ele responde, sou levita de Belém de Judá. Agora a situação está perfeita para Mica, porque tudo que ele precisava era de um sacerdote e de um levita. E agora bate um moço na sua porta, que ele deve ter ido agradecer o Senhor, porque a casa de Deus já estava pronta, mas não tinha sacerdote. Agora chegou o sacerdote, completou a situação, né, do Mica. Então é dito que ele faz a proposta para o sacerdote no verso 10, fica comigo, sê-me por pai e sacerdote, e cada ano eu te darei 10 ciclos de prata. Você vê? Esse homem ia ganhar 10 ciclos de prata por ano. O que o filho tinha lá roubado da mãe era 1.100 ciclos de prata. Faça a relação entre uma coisa e outra, né? Então darei esses 10 ciclos de prata, vestuário, sustento, e o levita entrou, ou seja, um sacerdote comprado por esse homem promíscuo para servir como sacerdote numa casa de deuses. Esse quadro, como falamos, é emblemático da hora em que o povo de Israel estava vivendo. Trágico, terrível. Mais trevas que isso, impossível, porque isso é basicamente uma feitiçaria, né? Então é dito no verso 11 que ele consentiu em ficar com aquele homem, e o moço lhe foi como um dos seus filhos, consagrou Mica ao moço levita, que ele passou a ser sacerdote, e ficou em casa de Mica. Então disse Mica, sei agora que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Isso chama superstição, não é? Então os irmãos podem imaginar uma hora dessa, em que o povo da aliança de Deus está vivendo. Esse é o livro dos Juízes. Agora, quem é esse moço? O moço que saiu de Belém de Judá. Vamos piorar o quadro um pouco mais. Vá, por favor, para o capítulo 18 agora, e vamos ver quem é esse moço que ficou como sacerdote na casa de Mica. Capítulo 18, verso 30, diz assim: os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura. Deixa eu falar um pouquinho do que acontece no capítulo 18. No capítulo 18 de Juízes, os danitas, os membros da tribo de Dan, eles vão buscar herança, porque até agora não tinham sido sorteados naquela distribuição que Josué fez para as tribos. Dan ainda não tinha tomado posse de sua herança. Então os danitas, ao invés de aguardar isso da parte do Senhor, eles saem para conquistar, digamos assim, a sua herança. Então eles chegam à casa de Mica. 5 espias da tribo de Dan chegam à casa de Mica. E vem toda aquela história lá. O levita sacerdote, a casa de deuses. E eles foram espiar aquela terra. Voltam para o seu povo, os danitas, e dizem assim, vamos conquistar aquela terra. É uma terra que se tem por sossegada. Estão lá vivendo tranquilos. Muito fácil para nós conquistarmos esse território. Então reuniram esse povo, foram em direção a essa região, voltaram a essa região, para conquistar uma cidade chamada Laís. E fizeram, enfim, a batalha por essa cidade Laís. Mas eles, assumindo a mesma superstição, esses espias que foram à casa de Mica e constataram essa situação, eles desejaram carregar todos os ídolos, imagens de fundição e todos esses ídolos do lar
que estavam na casa de Mica e mais o seu sacerdote particular. Porque fizeram outra proposta para ele. Disseram assim: o que você prefere, esse moço de Belém de Judá, que era levita? Você quer ser sacerdote de uma casa só? Ou você quer ser sacerdote de uma tribo inteira? Vem para cá que nós vamos te pagar mais. Você vai sair ganhando. Então ele deixou o Mica e se tornou sacerdote dessa tribo de Dan, nesse momento. E conquistaram a cidade de Laís. Agora, essa é a história. Agora o verso 30 diz assim: os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura. Então eles tiraram lá, como já explicamos, da casa dos deuses. E Jonatas, aí está o nome dele, esse moço. Esse é o moço de Belém de Judá, com que o versículo, com que o capítulo 17 começa. Mas por que é importante esse moço? Jonatas era filho de Gerson, e Gerson era filho de Moisés. Algumas traduções na sua Bíblia você vai encontrar Manassés. Na revista atualizada você vai encontrar a palavra Manassés. Agora, a Revised Version, a RV, versão em inglês. Olha como está esse versículo literalmente, escute. Jonatas, os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura. E Jonatas, filho de Gerson, o filho de Moisés. Mais uma tradução, a NTLH, é a New Translation Language. Essa NTLH traduz assim: Jonatas, o filho de Gerson, neto de Moisés. Esse é o homem. Ou seja, o neto de Moisés se tornou, era esse levita. Claro, Moisés era levita, né? Então, esse Jonatas é neto de Moisés e coordenou esse serviço sacerdotal nessa casa de deuses, primeiro de Mica e depois nessa tribo de Dan, como nós já lemos. Então, irmãos, esse é um quadro terrível. Como podemos imaginar uma situação dessa? Gerson é o cabeça dos gersonitas, Gerson, Coate e Merari. Lembra desses nomes? Os 3 filhos de Moisés. Eles tinham uma responsabilidade sagrada. Eles transportavam utensílios do tabernáculo. Um alto cargo no que concerne às coisas do Senhor, os interesses do Senhor. Agora nós temos um filho de Gerson nessa situação. Agora, não terminou aí. Sabe quanto tempo essa situação permaneceu? Iniciada pelo Jonatas, neto de Moisés, até o cativeiro da Babilônia. Sabe o que isso significa? 800 anos. Nós temos dessa ocasião de Mica e os danitas e essa casa de deuses até o cativeiro da Babilônia. 8 séculos. Essa situação de promiscuidade sacerdotal permaneceu, iniciada pelo neto de Moisés. Então, irmãos, esse é o quadro. Agora, podemos ir ao livro de Ruth. E o livro de Ruth, então, inicia assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Por que houve fome na terra? Acho que o que falamos na introdução já explica. Porque o povo de Deus perdeu a sua separação para Deus. Esse foi o motivo da fome. Irmãos, todas as vezes que de alguma forma nós formos mergulhados em situação de fome, realmente fome, carência espiritual, não me refiro àquelas experiências espirituais, só para que fique claro aqui, que, por exemplo, os chamados místicos, Teresa de Ávila, João da Cruz, William Law e muitos outros, particularmente João da Cruz, chamava de a noite escura da alma. Isso faz parte dos dispositivos do amor de Deus, removendo de nós muitas vezes as sensações da fé, para que nós aprendamos a andar pela fé sem sensações. Isso é uma outra história. Mas fome espiritual significa que nós estamos sem recursos. Para onde nós olhamos não há pão, não há alimento. Você se lembra de Ageu? Quando o Senhor diz: eu fiz vir a seca sobre vós, sobre o vosso cereal, olha o pão aí, sobre o vosso vinho e sobre o azeite, ordenados por Deus, porque era disciplina de Deus.
Então isso é uma outra situação. Isso não é um treinamento de fé, isso é uma disciplina de Deus. Por quê? No dia em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Por que a fome na terra? Porque durante o período dos juízes, o povo perdeu a separação para Deus. Deus não era mais a sua ocupação. Deus era o centro da adoração desse povo. O que nós vimos aí em Juízes 17 e 18? Uma casa de deuses, né? Então, nesses dias, o que o Senhor fez? Fome na terra. Fome disciplinar. Fome porque Deus é um Deus de aliança. Ele não é um Deus que vai dizer, eu estou cansado de vocês. Eu já estou levantando aqui o 12º juiz, e vocês não aprendem lição nenhuma. Vou abandonar vocês. Deus nunca fez isso com o seu povo. Louvado seja o seu nome. Porque também se fosse assim conosco, onde nós estaríamos, irmãos? Mas o fato permanece fato. Deus disciplinou o seu povo com fome. Quando nós olhamos para a igreja hoje, amados irmãos, onde está, para relembrarmos as palavras de Ageu, o fresco orvalho do céu? Onde está? Onde está o alimento abundante? Quem sabe, queira o Senhor que não, mas quando nós olhamos para a nossa própria congregação, será que não temos sofrido de pobreza espiritual? Será que não poderíamos ser muito mais ricos do que nós somos? Onde está o pão? Elimeleque se mudou da casa do pão, Belém, significa casa do pão. Elimeleque deixou a casa do pão e foi para a terra de Moabe. Mais um detalhe importante aqui. Se Deus estava disciplinando o seu povo na era dos juízes, então o livro de Ruth é um apêndice do livro de Juízes. Podemos colocar o livro de Ruth lá dentro do livro de Juízes e nós vamos ver onde? No início do livro dos Juízes e não no fim. Elimeleque, muito provavelmente, nós vamos ver porquê, ele viveu no início do período dos juízes. Então Elimeleque não passou fome. A própria terminação do seu nome, segundo os estudiosos vão nos dizer, esse Ek, como Abimeleque, Elimeleque, mesma coisa, essa terminação Ek apontava para famílias que tinham nobreza. Então, Abimeleque deveria ser um homem muito bem sucedido. Ele não passou fome. Então, por que ele saiu da casa do pão, Belém? Por medo da fome. Ele deveria ter saído? Não. Por que não? Porque Deus é o Deus de aliança. Quando nós lemos a história, por enquanto só lemos até os versos 6 do capítulo 1 de Ruth, o que nós lemos lá no verso 6? Depois que morrem todos os homens, Elimeleque, Malom, Quilion, o que Noemi faz? Volta para Belém. Por quê? Porque ela ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, concedendo-lhe pão. Ou seja, Elimeleque nunca deveria ter se movido de Belém, muito menos para Moabe. Um povo que na tipologia bíblica tipifica a carne, que peleja contra aquilo que é do Senhor. Moabitas e amonitas são figuras da carne. Então é um livro cheio de princípios espirituais e cheio de beleza tipológica. Por isso nós vamos gastar essas reuniões nesse livro. Então vamos seguir passo a passo isso aqui. Então, primeira coisa aí, recordando, guarde isso, fome significa que o povo perdeu separação para Deus. A quantidade e a qualidade do nosso alimento espiritual depende da nossa separação para Deus. Se Deus deixa de ser o objeto de nossa adoração, se o próprio Senhor deixa de ser o objeto da nossa ocupação, a consequência é fome. Agora, por que o Senhor decreta fome? Já vimos naquela ordem cíclica. O desejo de Deus é um só. Ele quer conduzir seu povo ao arrependimento. Imagine se eles tivessem promiscuidade espiritual e bênçãos. Podemos imaginar um quadro desse, irmãos? No que concerne a Deus, ele nunca negaria a aliança dele com seu povo, certo? Mas no que concerne ao seu povo, nunca mais esse povo retornaria para Deus. Porque eles teriam bênçãos associadas à promiscuidade espiritual. Mas Deus nunca faz isso. Nunca vai associar as bênçãos dele à falta de separação. Pelo contrário, ele associa fome
a falta de separação. Então, se nosso coração está ocupado com o Senhor, nós não temos fome, nós temos pão. Belém é a casa do pão. Assim as assembleias do Senhor. Se Cristo é nosso centro, se nós estamos ocupados com o Senhor, se temos vivido vidas separadas para o Senhor, não nos faltará alimento, porque Belém é a casa do pão. O nosso Senhor é o nosso pão. Então, seguindo um pouco mais, veja algumas coisas importantes sobre esse capítulo 1. Nós não temos nesse capítulo 1 de Ruth apenas morte. Nós temos morte e esterilidade. Então, gostaria muito que os irmãos também tomassem essa ideia aí e pensassem sobre ela. Morte e esterilidade. Porque agora, olha, vamos para o polo oposto aqui. Vida e frutificação são totalmente dependentes de estarmos no centro da vontade do Senhor. Onde Elimeleque deveria estar? Em Belém de Judá, confiando na aliança de Deus. Até mesmo se ele tivesse que passar fome, nosso Senhor Jesus passou fome. Após jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Ele deveria aguardar a bênção de Deus, que estava ligada à aliança de Deus com aquele povo que estava na vontade de Deus. Mas quando ele deixa a posição de Belém de Judá, ele está saindo da vontade de Deus e buscando seu próprio caminho, Moabe. Então, vamos repetir. Morte e esterilidade são as duas marcas do capítulo 1. Fome, né? Já vimos. 3 mortes. O marido de Noemi, Elimeleque, morre e os 2 filhos morrem. 3 viúvas, não é? E mais, é dito aí no texto, um detalhe interessante, que eles permaneceram na terra de Moabe quase 10 anos. E nem Ruth, nem Orfa tiveram filhos. Percebeu? Então nós não temos no capítulo 1 apenas morte, nós temos no capítulo 1 esterilidade. Porque todas as vezes que nos desviamos daquela que é a vontade de Deus, é isso que experimentamos. Nós não temos nem vida e nem frutificação. O segredo, irmãos, para um serviço frutífero é estar no centro da vontade de Deus. O segredo para termos vida, e vida em abundância, como nosso Senhor prometeu, é estarmos no centro da vontade de Deus. Quando Malaquias, o último profeta, é levantado no Velho Testamento para repreender o povo do Senhor de novo por causa de infidelidade, ele repreende primeiro os sacerdotes. E sabe o que ele diz? Que os sacerdotes não fizeram essa pergunta central. Então Malaquias disse a ele: os sacerdotes não perguntaram: onde está o Senhor? Sabe o que significa essa pergunta? Desejo de conhecer a vontade de Deus. Com o que o Senhor está envolvido? Onde está o Senhor nesse tempo? Para onde o Senhor está indo? O que o Senhor está demandando de nós? Que caminho Ele está apontando? Onde está o Senhor? Se Ele está aqui, é aqui que eu vou. Se Ele está aqui, é aqui que eu vou. Se Ele está lá, é lá que eu vou. Mas os sacerdotes não perguntaram: onde está o Senhor? Então eles continuaram fazendo tudo que era relativo ao serviço do templo e o Senhor não os aceitava. Livro de Malaquias. Também um livro muito solene. Então compreende a importância disso, irmãos? Vamos repetir mais uma vez. Vida e frutificação são totalmente dependentes de estarmos no centro da vontade de Deus. Isso é tão importante nas nossas vidas, em nossas escolhas, né? Em todos os níveis, escolhas relacionais, escolhas profissionais, né? Então esse aí, basicamente, é o capítulo 1. Sabe, irmãos, essa expressão do verso 1, ele saiu, ou um homem, né, de Belém de Judá, anote aí versículo 1, saiu a habitar na terra de Moabe. No mesmo versículo nós temos o contraste flagrante aí. Belém, casa do pão. Moabe, a nação amaldiçoada, uma figura da carne. Irmãos, Belém, casa do pão. Deus estabeleceu a sua casa do pão. Hoje, podemos dizer que a casa de pão do Senhor é a sua igreja. Cristo é o pão da vida. E esse pão da vida, esse grão de trigo singular, único, precioso, unigênito de Deus, ele foi plantado na terra e produziu muito fruto. Então, de um grão, muitos grãos. De uma cabeça, o Senhor obteve o corpo, não é? Então,
A igreja é a casa de Deus. A casa de Deus tem princípios. A casa de Deus tem ordens declaradas por Deus. A casa de Deus tem adoração. A casa de Deus tem serviço, ou tem ministérios. Olha que coisas maravilhosas. Por que Deus estabeleceu na casa dele ministérios ou serviços? Por que Deus estabeleceu na casa dele ordem? Por que Deus estabeleceu princípios? Porque a casa de Deus é o lugar onde nós seríamos guardados, protegidos, cuidados, abençoados, conduzidos. Então, quando Elimeleque deixa a casa do pão, é muito evidente o restante do livro de Ruth que tudo isso foi perdido. Eles perderam a proteção, eles perderam a condução, não é? Porque eles deixaram o ambiente, podemos chamar, da casa do pão, a casa de Deus. Irmãos, de novo, esse é um princípio espiritual tão importante. Lembremos-nos de Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Nós podíamos pensar, mas eu sou de Cristo, Cristo é meu, tenho o Espírito Santo e tenho a Bíblia. Então fico na minha casa, é suficiente. Nunca será suficiente. Porque Deus estabeleceu sua casa. E sua casa tem seu governo, sua casa tem sua ordem, sua casa tem seus serviços. Nenhum de nós é suficiente, nem nossa família é suficiente. Nós temos que estar atrelados a essa que é a casa do pão. Que coisa importante para nós hoje, queridos irmãos. Nós temos, de alguma maneira, e por motivos que eu não quero entrar neles aqui, porque são mais de um, e eu não vou perder tempo com isso, mas nós temos, por mais de um motivo, colocado a igreja num plano inferior àquele que realmente ela tem. É arma do inimigo. Ou nós colocamos ela num plano lá inferior do que realmente ela significa para Deus, ou nós a colocamos em um plano à frente de Cristo. E nos parece até superior a Cristo muitas vezes, na linguagem, na fraseologia que é usada. As duas coisas são igualmente danosas. A igreja nunca pode ocupar a frente de Cristo, ele tem a primazia. Nós não vamos minimizar a beleza, o valor e a singularidade da igreja, o corpo de Cristo. Então a casa de Deus, sim, é um lugar de refúgio. A casa de Deus é que conta com a bênção de Deus. É na casa de Deus que nós conhecemos os caminhos de Deus. É na casa de Deus que nós conhecemos a vontade de Deus. Todas as vezes, irmão, que passar pela tua cabeça a palavra casa, pensa em três coisas. Segundo a Bíblia, casa de Deus é o lugar onde está o nome de Deus. É o lugar onde está a vontade de Deus. E é o lugar onde está a glória de Deus. Será que isso é pouco? O nome de Deus, a vontade de Deus e a glória de Deus estão ligadas à casa de Deus. Quando se estuda os chamados livros da restauração, isso fica muito evidente. De novo, nos lembrando de Ageu, Esdras, a mesma coisa. Quando Ageu está falando sobre a restauração da casa, os fundamentos foram lançados, a obra foi parada, você conhece a história, então o Senhor levanta o profeta Ageu, Zacarias junto com ele, a obra é retomada, né? E então o templo é completado, isso é Esdras capítulo 6, coincide com o livro de Ageu, também de Zacarias. Então é dito assim, eu encherei de glória esta casa. Porque sempre na Bíblia, casa tem relação com glória. Porque a casa de Deus é o lugar onde Deus põe seu nome. A casa de Deus é o lugar onde Deus determina a sua vontade. Nós queremos conhecer a vontade de Deus, o melhor lugar para conhecê-la, além de estarmos aos pés do Senhor, né? É junto com todos os santos, para que possamos compreender, como diz o livro de Efésios, né? Então, que bênção é a casa do pão que o Senhor estabeleceu para nós. Nossa Belém espiritual, a casa de Deus. Então, Elimeleque não teve fome. Elimeleque teve medo da fome. E por medo da fome, ele se mudou para a terra de Moab para fazer a provisão própria. Queridos irmãos, se fôssemos falar em detalhes sobre esse princípio aqui, quanto tempo será que nós tomaríamos, hein? Nos deslocando da casa do pão para caminhos próprios. Essa história tem sido um marco de tragédia na história da igreja em 2000 anos. Deixando a casa de Deus para seguir caminhos próprios. Sejam eles caminhos pessoais,
sejam eles caminhos ministeriais. Então, graças ao Senhor, porque Ele estabeleceu essa sua casa do pão. Agora, olha uma coisa aqui ainda, mais um detalhe histórico do livro. Números capítulo 1. Vamos ler esse texto e explicar algo interessante aqui, e importante. Números capítulo 1. Quando o primeiro censo do povo de Israel é levantado, Números capítulo 1, verso 7, diz assim, menciona uns cabeças aí de famílias, né? Então é dito, de Judá, Naasson, filho de Aminadab. Isso aqui que nos interessa. Guarde aí esse versículo. Naasson, filho de Aminadab. Agora vamos para o livro de Ruth de novo, onde estávamos. Ruth capítulo 4. Quando a genealogia de Davi é descrita, assim o livro termina, Ruth 4. Então é dito no verso 19, Esrom gerou a Rão, Rão gerou a Aminadab, Aminadab, que nós vimos lá em Números 1:7, Aminadab gerou a Naasson, está vendo? E esse Naasson é avô de Boaz, ele é pai de Salmão, e o Salmão é pai de Boaz. E Boaz é pai de Obed, que ele gerou de Ruth, né, o filho de Ruth, com Boaz, Obed, e Obed a Jessé, Jessé a Davi. Então, Naasson, repetindo, ele é o pai desse Salmão, ele é citado lá em Números 1:7, como já vimos. Então, apenas uma geração mais nós temos aí, entre Aminadab, Naasson, que são citados lá em Números, né? E o filho dele, Salmão, já é citado aqui em Ruth, percebeu? Então, entre Números 1 e Ruth 4, podemos dizer assim, na cronologia, nós temos só mais uma geração, certo? Então, Elimeleque saiu de Belém de Judá no início da era dos juízes. Por que nós sabemos? Porque a era dos juízes durou 400 anos, certo? Isso é importante, para que nós vejamos que Elimeleque não passou fome, mas ele saiu para fazer provisão própria, com medo da fome. Ele não suportou o teste, como nosso Senhor no deserto, 40 dias, até que a provisão de Deus veio a ele. Foi dito a ele, manda que essas pedras se transformem em pães, não é? E nosso Senhor, com fome, não se mudou para Moabe, ou não tomou atitudes na sua própria natureza, que era capaz para isso, mas não o fez. Por que não o fez? Porque não era a vontade de Deus. Era como se nosso Senhor dissesse, eu não vou me alimentar enquanto o Pai não me alimentar, né? Então, essa é uma outra questão importante que eu gostaria que os irmãos notassem. Agora, ainda mais um item sobre essa genealogia aqui, Naasson, Salmão, Boaz e Obed, as gerações mencionadas aqui no livro de Ruth. Presta atenção nessa coisa linda. Está escrito aí na nossa Bíblia, mas às vezes passamos por alto. Quem era a mãe de Boaz? Esse Salmão se casou com quem? Raabe, aquela que morava nos muros de Jericó, aquela prostituta. 5 mulheres são mencionadas na genealogia de Cristo. São 5 mulheres. Se não me falha a memória aqui, Tamar, Raabe, Ruth, Batseba e Maria. 5 mulheres mencionadas na genealogia de Cristo. Veja essas mulheres, que interessante. Inclusive Batseba está lá. Raabe é a mãe de Boaz. Que maravilhosa graça. E de Boaz com Ruth, mais uma mulher, as duas estão em sequência, não é? Raabe, mãe de Boaz, Ruth, esposa de Boaz, mãe de Obed, Obed, pai de Jessé, Jessé, pai de Davi. Por que é importante que esse livro termine com a palavra Davi? Em Davi
Amados irmãos, e então por causa de Ruth, e se formos mais longe por causa de Raabe, se formos mais longe por causa de Tamar, em Davi nós temos duas coisas que nos interessam muito, são muito maravilhosas. Vamos ver na medida que formos compartilhando. Em Davi nós temos o reino de Deus, o rei segundo o coração de Deus. E em Davi nós temos a casa de Deus. Seu filho, Davi guerreou todas as guerras. Davi foi quem promoveu o reino unido de Israel. Depois disso, nunca mais. Então, com Davi, nós temos o governo realmente teocrático, Deus com seu povo, o reino unido de Israel, na pessoa de Davi. Mas não apenas o reino de Deus. Na pessoa de Davi, nós temos a casa de Deus. Não subirei ao leito em que durmo, não darei repouso às minhas pálpebras, até que encontre lugar para o Senhor. É maravilhoso. Então, por isso, o livro de Ruth termina com Davi. Agora, nós precisamos ir muito mais longe, queridos irmãos, porque nós sabemos que Davi, por mais maravilhoso que esse servo tenha sido, como forjado pelas mãos do Senhor, Davi é só uma figura. É por causa de Raabe, é por causa de Ruth e Boaz que nós temos Cristo. E em Cristo nós temos definitivamente, com Davi não, mas com Cristo sim, nós temos definitivamente o reino de Deus e a casa de Deus. Por isso esse livro é tão maravilhoso. Então, por esse ângulo, podemos dizer assim, esse livro começa em Moabe, e todos nós, por natureza, somos moabitas, alienados, sem esperança e sem Deus no mundo, como diz Efésios 2. Mas o livro termina com o reino de Deus e com a casa de Deus, para os quais nós fomos chamados a participar. Que maravilhoso o livro. Mas então vamos ver mais um detalhe antes de concluirmos essa primeira sessão. Temos só mais alguns minutos. Vamos examinar um pouco da estrutura desse livro de Ruth. Então agora seria interessante os irmãos anotarem essas coisas, que vamos retornar de uma forma ou outra a elas nas outras sessões. Importante. A estrutura desse livro. Primeiro aspecto. Todo o livro foi escrito em prosa. O livro de Jó, basicamente todo, foi escrito em poesia. O livro de Ruth, todo escrito em prosa. Só que tem um detalhe aqui muito lindo. Veja, são apenas 4 capítulos, irmãos. Mas existe nesse livro 33 poemas. Não que tenham sido escritos em forma de poema. Está me compreendendo? Na escrita hebraica não é poema, literalmente falando. Mas o que você acha disso? Não me instes para que te deixe, e me obrigues a não seguir-te. Pois onde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. Teu povo é meu povo, teu Deus é meu Deus. Faça-me o Senhor o que lhe aprouver, se há algo que não seja a morte me separar de ti. Isso é poesia da mais maravilhosa. Então há 33 passagens poéticas no livro de Ruth, embora o livro tenha sido escrito em prosa. O que você acha que o Senhor quer nos dizer? Efésios 2:10 diz assim: nós somos poema dele, criados em Cristo Jesus. Então, quando nós olhamos para o livro de Ruth, nós estamos vendo como Deus escreve o seu poema, como ele trabalha para que o pleno propósito dele, de Deus, seja cumprido. Qual é o caminho? O caminho é tomar moabitas e transformá-los em esposa. O caminho é tomar moabitas, escravos da carne, e transformá-los em reino de Deus e casa de Deus. Esse é o caminho para o pleno propósito de Deus. Agora, para que nós deixemos uma posição de escravos da carne, moabitas, e passemos a ser reino e casa de Deus, em Cristo, isso já foi realizado. Mas qual é o caminho para que nós experimentemos isso, então, subjetivamente, ou em nossa experiência? Não queremos adiantar muita coisa aqui não, para que os irmãos não vão embora na próxima sessão. Então não vamos fazer a conclusão já agora. Nós vamos adiantar pelo menos uma coisa. O caminho para deixarmos de ser moabitas na experiência e passarmos a ser reino e casa de Deus, Betânias, onde o Senhor tem seu prazer e sua habitação, sabe qual é? É rebuscar
nos campos de Boaz. Esse é o caminho. Por isso o capítulo 2 de Ruth é tão maravilhoso. Irmãos, talvez você já tenha lido o capítulo 2 de Ruth dezenas de vezes, mas eu vou te desafiar. No capítulo 2 de Ruth, há 3 discursos de Boaz. Você já percebeu isso? E se você ler os 3 discursos de Boaz, você vai ficar impressionado nessa luz. O diálogo dele com Ruth. Ele fala só 3 vezes no capítulo 2. E ele profere 3 discursos. E nós vamos chamá-los de os discursos de Boaz. E vamos ver o que Boaz tem para ensinar a Ruth. Sabe o que ele ensina a ela? Ele ensina a ela como viver nos seus campos. Os campos de Boaz significa as riquezas insondáveis de Cristo. Então Boaz vai ensinar a Ruth qual é o caminho para viver nos seus campos. E então Ruth, na medida que ela rebusca, ela descobre mais. Ela descobre não apenas um caminho para viver nos campos de Boaz, mas ela descobre que quanto mais ela rebusca nos campos de Boaz, mais ela encontra o próprio Boaz. Por isso no capítulo 3 ela se apresenta como serva e no capítulo 4 ela é a esposa. Como nós podemos encontrar Cristo em nossa experiência? Como nós podemos avançar, seja pessoal, seja coletivamente, e principalmente no aspecto coletivo, é claro, para sermos o reino de Deus em expressão, para sermos a casa de Deus em expressão? Qual é o segredo? Rebuscar nos campos de Boaz, encontrando Boaz, mais e mais profundamente. Então há 3 discursos maravilhosos de Boaz para Ruth, que não é nosso tema para agora. Então o primeiro item que citamos, são 33 poemas. Como pode caber 33 poemas em 4 capítulos desse tamanho? Ou seja, quase todo o livro é escrito em uma maravilhosa linguagem poética, embora não seja literalmente uma poesia hebraica. Foi escrito então em narrativa, em prosa. Outra coisa importante, importantíssima, que também vai nos ajudar. Veja bem, Ruth e Efésios. Divida os 2 livros ao meio. Ruth tem 4 capítulos, então 2 de um lado, 2 de outro. Efésios tem 6 capítulos, 3 de um lado, 3 de outro. O tema da primeira sessão de Ruth, graça. O tema da primeira sessão de Efésios, graça. O tema da segunda sessão de Ruth, descanso. E o tema da segunda sessão de Efésios, descanso. Ou seja, tanto o livro de Ruth quanto o livro de Efésios vão nos mostrar claramente a graça que conduz ao descanso. Por que João diz assim? Da sua plenitude nós recebemos graça sobre graça. Por que é assim a nossa experiência espiritual? Porque Deus deseja nos conduzir ao descanso. Por isso o livro de Hebreus é tão lindo, quando diz: esforcemo-nos por entrar naquele descanso, porque todas as coisas estão preparadas desde antes da fundação do mundo. Então o 7º dia na criação é um tipo, a terra de Canaã é um tipo, porque se Josué lhes houvesse dado descanso, Davi não falaria posteriormente de outro dia. Lembra-se da linguagem de Hebreus? Então, esforcemos por entrar neste descanso. E qual é o caminho para entrar no descanso? Segundo Hebreus 4, a palavra de Deus, que é viva e eficaz. O que Ruth encontrou no campo de Boaz? Apenas feixes de trigo e cevada? Ela encontrou Boaz e as suas palavras. Então Ruth foi entrando e entrando no descanso. Então nós temos a rebuscadora no capítulo 2, a serva no capítulo 3 e a esposa em união vital com Boaz. E agora união frutífera. Ruth não teve filhos do seu marido moabita, certo? Porque o que é nascido da carne é carne. Mas Ruth teve filhos do seu marido da aliança de Deus, Boaz. Sabe o que significa Boaz? Nele há força. Sabe de onde vem esse nome? Segundo Crônicas, capítulo 3, depois vou ver exatamente o versículo para os irmãos. Salomão, quando edificou o templo, a casa de Deus, ele colocou 2 pilares imensos na frente da casa, os 2 sustentáculos. Se olhava para o templo, a primeira coisa que se via, os 2 imensos pilares, 35 côvados, isso é mais ou menos 16 metros de altura. E deu o nome ao primeiro deles, Boaz. Um pilar de sustentação na porta, na entrada do templo da casa de Deus.
porque Boaz significa nele há força. Então, graça nos 2 primeiros capítulos, descanso nos 2 últimos capítulos. Mais um elemento importante. Se Ruth é um elo de transição entre as 2 partes do Velho Testamento, a primeira parte, Ruth é o 8º livro, marcando um novo começo, e a segunda parte. Nós estamos vendo que o Davi está aí, mencionado nesse livro, porque é ele que faz a transição. Nós podemos dizer que o Velho Testamento é até Davi e depois de Davi. Esse é o Velho Testamento. Assim como na era global, nós podemos dizer antes de Cristo e depois de Cristo. Né? Então Davi é esse marco divisório, quando Deus obtém o homem segundo o seu coração e o seu reino, que fará tudo o que me apraz. Né? Então, se o livro de Ruth faz essa transição, o que nós podemos encontrar no Novo Testamento que nos ajude a entender como essa transição se processa, ou o que ela significa? Vamos usar isso e terminar essa primeira sessão. Abra em Efésios, então, para vermos a linguagem espiritual disso. Efésios capítulo 1, tem 2 frases aqui que muito nos interessam. Então vamos a elas. Efésios capítulo 1, verso 14 primeiro. Está dizendo que o Espírito Santo da promessa é o penhor da nossa herança. Então guarda essa frase, importante. Nossa herança. Até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Deus colocou o Espírito Santo naqueles que ouviram a palavra da verdade e o evangelho da sua salvação. Isso está escrito no verso 13. Ele o selou com o Espírito Santo, e esse Espírito Santo é um penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade. Ou seja, tudo aquilo que Deus nos garantiu e obteve para nós em Cristo, nós entraremos nisso por causa da habitação do Espírito Santo. Ele é o único capaz de nos introduzir disso. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vou-lo há de anunciar. Né? Então o Espírito Santo é penhor da nossa herança. Nós temos herança? Claro. Qual é o nome da nossa herança? Cristo e suas riquezas insondáveis. Né? Então, fique com a primeira frase, nossa herança. Agora vamos para o verso 18 aí, Efésios 1, 18. Iluminados os olhos do vosso coração para saberes qual é a esperança do seu chamamento e qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então está muito evidente que essa herança que agora não é a nossa, que essa herança é a de Deus, que Ele tem, que Ele possui nos santos, certo? Então nós temos 2 heranças, isso aí nos interessa muito. Nós vamos explicar do seguinte modo. Muitas vezes, em vários salmos, você pode fazer sua pesquisa, seria muito bom, você vai ver que o povo de Deus é chamado de herança de Deus. Leia, por exemplo, o Salmo 78 e o Salmo 79, os 2 na sequência. Você vai ver que mais de uma vez, só nesses 2 salmos, por exemplo, e há outros mais, o povo de Deus é chamado de herança de Deus. Meu povo, minha herança. O seu povo, sua herança. Assim o Salmo descreve. Então Deus, quando olha para o seu povo, o que Ele vê no seu povo é uma herança. Ele tem no seu povo sua herança. Agora, e nós, quando olhamos para Cristo, o que nós vemos? A nossa herança. Porque nós temos nele a nossa herança. E o propósito de Deus é que sejamos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Porque Ele é a nossa herança. Agora, o livro de Ruth significa o seguinte: até o livro de Ruth, a ênfase é nossa herança. A partir do livro de Ruth, a ênfase é sua herança, a herança de Deus. Então, quando o povo de Deus sai do Egito, isso é Êxodo, né? Eles olham em direção à terra de Canaã, livro de Josué, entram em Canaã, e já temos Juízes que nós lemos nessa era trevosa. Então, quando eles olham para Canaã, uma terra ocupada pelos habitantes ferozes, né, eles podem olhar para aquela terra, e olhavam para essa terra e diziam assim: a nossa herança. Essa é a nossa herança. É o que Deus nos deu, nela vamos entrar e ela vamos possuir. Agora, na medida que o povo fazia essa caminhada horizontal, isso é que nos interessa muito, irmãos. Era como se eles fossem puxados pelo estômago, você compreende?
O Senhor falou assim, é uma terra que mana leite e mel. Ninguém queria ir para um lugar melhor, muito menos esse povo que morava num deserto, não é? Eles deviam pensar, lá nós não vamos ter que fazer força nenhuma, porque lá nós vamos comer de olivais que não plantamos, de vinhais que também não plantamos, morar em casas que nós não edificamos, e a terra mana leite e mel, ou seja, descanso, não é? Então eles olhavam para essa terra e diziam, nossa herança. Mas, como um povo que saiu do Egito com apetites egípcios, costumes egípcios, até a adoração egípcia, podia morar na terra da promessa. Pense. Então o que Deus fez? Deus colocou entre o Egito e Canaã um deserto. Para que no deserto, agora precisamos de Deuteronômio 6, para te humilhar, Deuteronômio 8, para te humilhar, para te provar e para saber o que estava no teu coração. Ou seja, quanto mais aquele povo caminhasse em direção ao que eles podiam chamar de a nossa herança, mais aquilo que eles eram em si mesmos seria exposto, porque essa é a intenção de Deus, não é? E se eles se submetessem ao trabalho transformador de Deus, e aqui há um se, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, Hebreus 3, que usa o pano de fundo do deserto, né? Não haja entre vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Aquela geração não entrou no descanso porque foi desobediente. Está falando dessa geração do deserto. Então Deus iria expor o coração deles, para que na medida que eles se submetessem ao que Deus estava expondo e trazendo à luz no coração deles, e se arrependessem, e se voltassem para o Senhor, então Deus iria obtendo neles a sua herança. Então o que Deus busca no seu povo? Uma herança. Que é essa herança de Deus? É seu povo tornado semelhante ao seu Filho. O Filho de Deus é a herança de Deus. Tudo que o Pai tem de mais precioso é seu Filho. Então quando Ele nos chama para nos transformar à imagem do seu Filho. Então quando nós olhamos para o seu Filho, nós temos nele a nossa herança. Mas quando Deus olha para nós, Ele vê em nós a sua herança. E o livro de Ruth faz essa transição. Até Ruth, eles estão aí caminhando em direção à sua herança. Mas a partir de Ruth nós temos Davi. E em Davi, Deus obtém a sua herança. A arca vai para o seu lugar, a casa de Deus é edificada, o templo glorioso de Salomão, embora logo depois venha a divisão do reino, né? Mas foi naquele período que o Senhor realmente obteve o seu governo sobre o seu povo. Então por isso o livro de Ruth faz essa transição, divide o Velho Testamento em duas metades. Nós vamos fazer um intervalo aqui então, ainda falta um item importante aí para mencionarmos, o paralelo entre Ruth e Efésios. E citarmos versos dos dois lados, para nós vermos como esse paralelo é claro, instrutivo e cheio de lições maravilhosas para nós. Nós vamos então fazer uma pausa aqui, um intervalo segundo que os irmãos determinaram, de tempo, e retornamos então daqui a pouco para seguirmos nesse tópico. Vamos orar ao Senhor antes de sairmos. Querido Pai, te somos muito agradecidos, porque realmente o Senhor nos comprou para Ti como a sua herança. E sabemos que nós, em nós mesmos, éramos desvalidos. E não havia nada em nós senão aquilo que era abominável a Ti. Mas obrigado porque Tua graça nos chamou para entrar no Teu descanso. E por isso te pedimos, Senhor, que o Senhor continue usando de forma límpida, profunda, viva, esse precioso livro de Ruth nas nossas vidas, para que realmente compreendamos, não em teoria, não como conhecimento apenas, mas compreendamos espiritualmente qual é o caminho para o cumprimento do Teu pleno propósito. Ajuda-nos nisso, Senhor. Mais uma vez, nos depositamos nas Tuas mãos. Continua falando aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.